Gente, a aula hoje é uma introdução à disciplina de psicologia. A gente vai ver um pouco da importância da psicologia para as profissões, a psicologia e a enfermagem e o aparelho psíquico. Então, gente, mas por que psicologia aplicada à enfermagem? Quando se opta por trabalhar na área da enfermagem, devemos levar em considerações esses três pontos importantes. Primeiro, saber o que nos motivou a fazer tal escolha, porque cada um de nós, né, quando a gente vai para a área da enfermagem, a gente tem um motivo. Saber alguns requisitos fundamentais para o exercício da nossa profissão e nos lembrar que estamos lidando com vidas em seus aspectos físicos e emocionais, nos preparando para prestar assistência adequada ao paciente. Então, gente, antes de começar, a gente tem que levar em consideração esses três tópicos e refletir sobre eles. Gente, a psicologia, ela é frequentemente, né, aplicada na indústria, na educação, na engenharia, na saúde, em diversos setores. Em assuntos também de consumo e em muitas outras áreas. É, Você é um profissional da área da saúde, né, e, portanto, lidará o quê? Com pessoas, irá se interagir com o ser humano. Então, o profissional de saúde, gente, ele deve sentir-se bem consigo mesmo, né? Se pretende fazer alguém sentir-se bem. Ele não é um robô, nem tampouco são as pessoas com quem trabalham são robôs, certo? Então, assim, a gente da área da saúde trabalha com os pacientes, com os médicos, com supervisores, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e familiares dos pacientes também, que estão sempre ali presentes. Então, cada um é um ser humano, né? Semelhante e ao mesmo tempo que diferente dos demais seres humanos. Então, qualquer pessoa que queira ingressar na área da saúde precisa conhecer as pessoas, né? E antes de tudo, quem? Si próprio, tá? Então, não está você ingressando nessa carreira porque se interessa pelas pessoas e deseja, né, auxiliar essas pessoas quando estão doentes, não é isso? Então, por isso a importância da psicologia com um enfoque na área da enfermagem. Então, em que consiste a psicologia? Ela é derivada de palavras gregas que significam estudo da mente ou da alma. Mas hoje em dia ela é comumente definida como a ciência que estuda o comportamento humano. Então, gente, desse modo, o conhecimento da área de psicologia, ela facilita o quê? O autoconhecimento e a melhor compreensão do outro, né? Tudo isso que eu venho falando. Os psicólogos, né, quando a gente fala em psicologia, o primeiro profissional que vem à nossa mente são os psicólogos, né? Eles estudam os mais variados assuntos, entre eles o desenvolvimento, as bases fisiológicas do comportamento, a aprendizagem, a percepção, a consciência, a memória, o pensamento, a linguagem, a motivação, a emoção, a inteligência, a personalidade, o ajustamento, o comportamento anormal, o tratamento do comportamento, as influências sociais, o comportamento social, entre outros assuntos relacionados. Com certeza vocês já ouviram falar nesses três termos, né? Nesses três tipos de profissionais: psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Então, gente, são a mesma coisa? Não são, né? Embora no final, né, o objetivo deles é o quê? Escutar pessoas, tentar ao máximo encaminhar aquelas pessoas a fim de resolver algum conflito interno, certo? Mas são diferentes. Então, assim, qual a diferença entre eles, né? A grande diferença entre esses especialistas deriva de sua formação. Então, os psicólogos clínicos, eles geralmente
passam cerca de 5 anos na faculdade, né, aprendendo sobre o comportamento normal e anormal. Aprende também sobre diagnóstico, né, inclusive aplicação de testes e também a questão de tratamento. Já os psiquiatras, eles fazem a faculdade de medicina e dela saem com um diploma, né, de doutor em medicina. Aí, em seguida, gente, para que eles se qualifiquem, né, como psiquiatras, eles fazem aproximadamente 3 anos de residência em uma instituição de saúde mental. Geralmente é um hospital. Então, aí recebe o treinamento, né, para detectar e tratar distúrbios emocionais e vai utilizar o quê? Métodos psicológicos, né? Vai utilizar medicamentos, cirurgias e outros processos médicos. Em relação ao psicanalista, né? Em teoria, qualquer pessoa pode se tornar um psicanalista, né? Graduando-se por uma instituição psicanalítica. Aí vai submeter-se à psicanálise. A pessoa, quando se forma, né? Vai exercer terapias, né, sessões de psicanálise. Aí, na prática, a maioria das escolas de formação, elas só aceitam apenas médicos, psiquiatras e psicólogos, que irão estudar as teorias da personalidade. E também métodos de tratamento, diversos métodos. Mas tem pessoas, né, com outras profissões que também podem ser psicanalistas. Dependendo do tipo de instituição, eles aceitam também outros profissionais. Então, psicólogos clínicos, psiquiatras e psicanalistas muitas vezes ocupam empregos semelhantes, como eu falei. Todos os três profissionais podem trabalhar em campos ligados à saúde mental, diagnosticando e tratando pessoas, né, com problemas psicológicos leves e graves. Qual é, gente, a importância da psicologia para as profissões, né? A gente fica tentando entender o porquê essa disciplina base está, né, em diversos cursos, principalmente da área da saúde. Então, gente, os pontos importantes. Procura entender as necessidades do indivíduo e sociedade, estratégias para supri-la e preveni-las. Estudar o papel da inteligência emocional, orientar, selecionar e identificar métodos e técnicas para uma vida melhor, né? Identificar distúrbios, falhas e procurar meios de saná-los ou amenizá-los e trabalhar relacionamento intrapessoal e interpessoal. Identificar perfil, potencial, treiná-los e acompanhá-los. Então, gente, isso é a importância, né, da psicologia para as profissões. No nosso caso, com enfoque na área da enfermagem. Então, os tópicos acredito que já estejam autoexplicativos, mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar. E agora, né, qual a relação da psicologia com a enfermagem? Então, gente, há duas correntes na área da saúde que se deve conhecer, né, para poder responder essa questão. A gente tem duas situações, gente. A primeira, né, vai se tratar, né? A primeira, ela trata o doente como um paciente o quê? Passivo e vê a doença como um fator único, né, que pode ser retirado com medicamento e procedimento. Então, o paciente tem uma doença e através de medicamento e procedimento, a gente cura aquela doença e pronto. Já a segunda corrente, ela vai perceber que além de apresentar os sintomas da doença, o paciente possui problemas sociais, econômicos, pessoais, psicológicos que influenciam, né? E que vai contribuir o quê? Para o surgimento de novas doenças. Então, gente, vai depender do ponto de vista do profissional, se ele vai querer seguir pela primeira corrente ou pela segunda corrente. Então, essa é a relação da psicologia com a enfermagem. O ideal, claro, óbvio, é a segunda opção. Então, o paciente como ser biopsicossocial, que no caso, biopsicossocial, eu já estou me referindo à segunda corrente do slide anterior. Então, paciente biopsicossocial, quando eu vejo ele como um todo, e não apenas como uma doença. Então, uma pessoa, gente, ela não pode ou não deve, né, perder o quê? A sua dignidade, né? Nem seus direitos como pessoa só porque ela está doente. Então, qualquer doença altera, né, a atuação interpessoal
e social do indivíduo. E tanto maior será essa alteração conforme for o quê? O valor físico, o valor emocional, intelectual, né? Que a doença desse paciente representa para ele e seus familiares, sem esquecer que o hospital, dependendo da conduta dele, ele poderá o quê? Minimizar ou exacerbar tal alteração. Então, a base da profissão de um profissional da saúde deve ser a crença no valor da pessoa, né? Através do quê? Do respeito ao atendimento dessas necessidades básicas do paciente. Então, gente, é imprescindível identificar os problemas dos pacientes, tendo amplas, né, e atualizados os conhecimentos, né, fisiopatológicos e psicossociais. Então, sem esses, né, sem os quais o quê? A atuação será desnecessária e muitas vezes prejudicial a esse paciente. Por isso que a gente tem que ver ele como um todo e tratar ele não só a doença, mas também seu estado mental. O fundamental da psicologia humanística é compreender o homem como um ser, ou seja, atingir o aspecto mais íntimo de cada pessoa. E para que possamos atingir esse aspecto, é preciso considerar a pessoa e seu ambiente como uma unidade composta de fatores interdependentes. É preciso compreender a maneira de pensar, sentir e fazer que o próprio homem desenvolveu como parte de seu ambiente e ainda ter consciência de que o bem-estar só é alcançado quando as necessidades estão sendo supridas satisfatoriamente. Vamos falar agora do tão famoso aparelho psíquico. Então, o aparelho psíquico, ele foi estudado por um médico neurologista, utilizando o comportamento normal e anormal dos pacientes dele. Então, ele foi fundador, né, da teoria psicanalística, que é utilizada até hoje, e que foi ponto de partida de outras teorias e estudiosos. Então, gente, segundo Freud, né, que é bem famoso, a personalidade de uma pessoa, né, no nosso caso, a gente pensa dos profissionais e dos pacientes. Ela é composta por três grandes sistemas, são os tão famosos id, ego e superego. Então, qual a diferença, né? O que seria esses três? O id, gente, é o componente nato dos indivíduos, ou seja, as pessoas, elas nascem com ele. Vai consistir o quê? Nos desejos das pessoas, nas vontades, né? Nas pulsões primitivas, e ele é formado principalmente pelos instintos e desejos orgânicos, né? Pelo prazer. Já o ego, ele surge a partir da interação, né, do ser humano com a sua realidade. Então, ele vai adequando os instintos primitivos, no caso o id, que eu falei, com o ambiente em que vive. É chamado, né, principalmente de princípio da realidade. Já a questão do superego, ele se desenvolve a partir do ego. Então, ele consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais de um indivíduo. Então, gente, o superego também, ele atua como um conselheiro para o ego. E porque o alerta sobre o que é ou não moralmente aceito, segundo os princípios que foram absolvidos, né, pela pessoa ao longo da vida. Então, dá para ver que é como se fosse uma escadinha. A cada etapa, o ser humano ele vai evoluindo nessas definições. Então, diante de tudo isso, né, nessa aula introdutória, nessa aula inicial desses conceitos importantes, a gente conclui, né, com a seguinte reflexão: não basta o profissional de enfermagem ter conhecimentos técnicos e saber executar brilhantemente os procedimentos mais difíceis, né? Como a gente sabe que os técnicos em enfermagem, eles têm uma brilhante técnica, um brilhante trabalho, né, sobre os pacientes. Se não tiver maturidade e sensibilidade para perceber as necessidades emocionais do paciente, como eu falei, não adianta ser só uma máquina, um robô, né? Então, um bom profissional de enfermagem, ele deve ter a habilidade de se relacionar com o outro, pois executa suas ações sempre em equipe. Então, independente de onde o técnico de enfermagem vai trabalhar, se é no postinho de saúde, no hospital, no SAMU, na UPA, se é no CAPS, ele sempre vai trabalhar em equipe. Tem lá o supervisor dele, que é o enfermeiro, vai ter outros profissionais, né, de outros setores, né,
tem o pessoal da psicologia, da nutrição, tem os médicos, os fisioterapeutas. Então, gente, é uma profissão, né? São profissões que trabalham em equipe, na maioria dos lugares. Por isso que é importante ter esses conhecimentos de psicologia e saber lidar com isso.